Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Roja, aqui para iniciarmos hoje então a nossa conversa a respeito de direito do consumidor. Devido às circunstâncias específicas que nós temos e que nós estamos perpassando hoje pela nossa sociedade, então uma das possibilidades que nós temos de continuarmos a nossa caminhada, de continuarmos o aproveitamento dos nossos dias para o estudo. E aí então a gente está utilizando, né, dessas videoaulas para que vocês possam se ater e continuar exercendo o estudo de vocês, beleza? Após a aula introdutória, hoje o tema então vai ser relações de consumo, como um primeiro tópico, né, ao nosso material, ok? E perpassando alguns conceitos básicos e algumas definições específicas do Código de Defesa do Consumidor, certo? Primeiro, quando se fala em relação jurídica, nós não podemos esquecer que essa relação é um vínculo entre sujeitos, certo? Onde, né, alguém pode exigir algo e outra pessoa está obrigada a assim fazer. Quando se fala em relação de consumo, essa questão voltada a sujeito, a objetos, né, nós temos que nos ater a 4 figuras importantes: sujeitos, consumidor e fornecedor, e o objeto, que pode ser tanto um produto quanto um serviço. Essa relação jurídica de consumo é que vai dar todo o norteamento, certo, para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, para que se tenha a forma de tratamento a ser dado em cima dessas relações de consumo, certo, ok? Então, perpassado isso, né, nós precisamos analisar e teorizar quem é o consumidor, quem é o fornecedor, o que são produtos, o que são serviços, aquilo que está e que será abarcado pelo próprio CDC, para que possamos então, para que consigamos então, mais especificamente falando, definir exatamente o que é uma relação de consumo. Primeiramente, o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, ele traz a relação, ou melhor, a definição do que é o consumidor. Ele trabalha em cima de uma teoria finalista, bem específica, trazendo o consumidor como sendo o destinatário final de qualquer produto ou de qualquer serviço. Esse destinatário final tanto faz ser pessoa física ou jurídica, desde que, obviamente, utilize-se desse produto e desse serviço e sejam considerados, obviamente, como destinatários finais. Essa teoria ela é também relativizada um pouquinho pelo STJ no que tange a incidência desse Código de Defesa do Consumidor, porque o STJ utiliza-se essa teoria finalista mitigada, assim chamada pela doutrina, não só, né, o título de consumidor como sendo para os destinatários finais, mas enfim, todos aqueles que possam ser equiparados e todos aqueles que também fazem parte dessa cadeia de consumo, certo? Então o parágrafo 2º, ou melhor, o parágrafo único, né, nos traz essa circunstância, do artigo 2º, né, ele nos traz essa circunstância de trazer, né, o consumidor também para aquele que viabiliza a própria prestação de serviço ou também a questão de aquisição de produtos, né, dentro das viabilidades, mesmo não sendo, né, um destinatário final. Dito isso também, algumas considerações devem ser trazidas, porque se expandiu, né, esse conceito de consumidor. Artigo 17 do CDC, ele traz, ele amplia, poderíamos dizer assim, esse conceito mais finalista de consumo,
né? Trazendo então o consumidor como coletividade também. Um exemplo, porventura, que ocorra dentro de uma relação, né, que não tem nada a ver diretamente com o consumidor em si, mas que se tenha uma circunstância de um provável acidente aéreo, onde as pessoas que estão atingidas no solo, né, também são equiparadas nessa circunstância, também essa coletividade é considerada também como consumidor, e automaticamente essa empresa deve arcar com as consequências oriundas da sua má prestação de serviço. O artigo 29 do CDC também traz o chamado, traz a questão voltada, né, aos consumidores equiparados, pelo simples fato, né, de ser consumidor aquele que tem acesso à publicidade ou tem acesso também à propaganda de qualquer produto. Então, indiferentemente se ele venha adquirir ou não esse produto, no momento que ele tem acesso, no momento que ele faz parte dessa suposta relação, pelo simples fato de ter sido atingido, vamos colocar assim, por essa publicidade, por essa propaganda, ele já é considerado também como sendo consumidor. Então essas são as definições, no que tange ao direito do consumidor, no que tange, ao consumidor nessa relação jurídica prevista tanto no Código de Defesa do Consumidor, e a gente vai ver na sequência também quanto às questões que podem ser trazidas pelo próprio Código Civil. Certo? Continuando dentro dessas circunstâncias, né, também o STJ ampliou, né, o conceito de consumidor utilizando-se da chamada teoria maximalista. O que é essa teoria maximalista? Ele abarca, além da concepção do consumidor ser o destinatário final, ele traz a questão voltada à vulnerabilidade na relação entre consumidor e fornecedor. Partindo sempre do pressuposto de que o fornecedor ele é parte hipersuficiente na relação, e que o consumidor ele é hipossuficiente. E aí então ele está sempre na questão voltada à vulnerabilidade. Para a pessoa física, esse caráter de vulnerabilidade lá é presumida, então, ou seja, sempre que o consumidor for pessoa física, presume-se que ele está em condição de vulnerabilidade, e se ele for pessoa jurídica, nós precisamos então fazer a demonstração dessa vulnerabilidade da pessoa jurídica, que é então também aqui consumidora, dentro dessa relação de consumo. Passado isso, nós passamos então a fazer a análise mais específica do que é o fornecedor. Fornecedor, a conceituação está prevista no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, e ele traz a possibilidade de ser fornecedor tanto a pessoa física quanto jurídica, pública, privada, nacional, estrangeira, ou seja, é um conceito bem amplo no que tange a questão de fornecedor, desde que ele desempenhe ou desenvolva atividades de produção, de montagem, de criação, de construção, prestação de serviços, enfim, É uma gama bem considerável para, então, se conceituar a figura do fornecedor dentro dessas possibilidades. Não pode esquecer que o prestador de serviço também tem essa caracterização. O prestador de serviço ele tem a mesma essência do próprio fornecedor propriamente dito. Então, ele também pode fazer parte do polo passivo dessa relação. Certo? Passado essas circunstâncias, é importante também nós salientarmos que nós temos uma cadeia desse fornecimento, e essa cadeia de fornecimento não especificamente só está pelo o destinatário em específico, mas enfim, de todas as pessoas que fazem parte desse fornecimento propriamente dito de algum produto, de algum serviço. Então, às vezes, nós temos empresas intermediárias, nós temos representantes dessas empresas,
e que, pela relação de consumo que nós temos e como é feito o tratamento dessa relação de consumo, eles também são considerados como fornecedores e aí vão ter também toda a responsabilidade, matéria que a gente vai ver então na sequência, certo? Perpassado então essa conceituação dos sujeitos, ou seja, do consumidor e do fornecedor, né, nós temos os outros dois elementos indispensáveis para essa relação, que é o produto e o serviço. E o que nós entendemos por produto? Né? O produto é estabelecido, né, o conceito de produto está estabelecido no parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, considerando qualquer bem móvel, imóvel, durável, material, imaterial, enfim, tudo aquilo que pode ser fornecido, né, como sendo um produto e, obviamente, que tenha rentabilidade em cima desse produto. Né? Bens corpóreos, a questão voltada a tanto também os bens intangíveis, isso aí, né, a gente volta um pouquinho lá no conceito do direito civil, né? Então tudo isso, né, podem ser também considerados como produtos, né? Aquilo que a gente pode palpar especificamente e os bens intangíveis, como aplicações financeiras, como as questões voltadas a direitos autorais, também estão abarcados pelo próprio CDC, certo? Dito isso também, importante que todo produto, né, ele deve estar, ou melhor, toda a questão do processo de produção, né, ele deve ser empresarial e deve estar vinculado a uma atividade econômica. É isso que é de suma importância para a caracterização de produto dentro de uma relação de consumo, certo? Inclusive, até os próprios bens, até os bens e os produtos distribuídos gratuitamente, como amostra grátis, como brindes, enfim, né, eles são sujeitos à questão voltada à relação de consumo, certo? Dito isso, conceituado então o que eu tenho por produto, nós também então conceituamos o serviço para encerrarmos esse pequeno vídeo de hoje. Tá? O parágrafo 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, ele me traz a conceituação de serviços, e esses serviços só são abarcados pelo Código de Defesa do Consumidor se eles forem remunerados. Né? Então essa regra, essa relação desses serviços devem estar intimamente ligados à questão voltada à remuneração. Tá? Considerando também que relações trabalhistas e questões voltadas a serviços prestados sem remuneração estão excluídos das relações previstas no Código de Defesa do Consumidor, certo? No que tange também ao conceito de serviços, nós temos aqueles serviços que são também trazidos ou efetivados de forma gratuita, mas que tem o intuito de trazer o consumidor para que venha então a ter benefícios de uma segunda relação. Então, digamos que você abastece seu veículo num posto de combustível e ganha uma lavagem, certo? Por mais que não seja cobrada essa lavagem, esse é um serviço que é abarcado pela lei do consumo, uma vez que é um atrativo que você tem para poder ter uma primeira relação, que seria do abastecimento, e automaticamente você então ganha, supostamente, essa lavagem como sendo um atrativo daquela atividade econômica. Então isso também sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor. O que mais que seria importante salientarmos nesse momento também, dentro dessa relação voltada a serviço, aqueles serviços que são embutidos indiretamente dentro do valor dos produtos oferecidos. O exemplo do estacionamento de um supermercado, onde você não paga efetivamente pelo serviço do estacionamento, mas o mercado te disponibiliza esse estacionamento como forma de conforto, você é atraído para aquele supermercado porque você tem essa consideração, e aí então você também recebe esse serviço, e esse serviço que vem ou qualquer tipo de afronta do consumidor no que tange esse serviço do estacionamento também é responsabilidade do próprio supermercado. Beleza?
Então, nesse primeiro vídeo, nós trabalhamos com a questão de sujeitos, né? Consumidor, fornecedor, produtos e serviços, ok? Encerramos por aqui. Não esqueçam de fazer o desafio nota máxima, não esqueçam de fazer a leitura do material, obviamente, e também as questões que estão previstas na apostila. Abraço!